BSC, PMI, PDCA. As siglas que permeiam o universo da gestão são incontáveis. Por acaso você sabe o que elas significam? Por detrás de tantos acrônimos ou abreviaturas difíceis até de memorizar, existem oportunidades de melhoria de gestão corporativa e, em último caso, dos resultados estratégicos das empresas. Dentre essas siglas temos o BPM, o Business Process Management, ou Gestão por Processos de Negócios em bom português. Trata-se de um conjunto de disciplinas de gestão com o objetivo de alinhar os resultados com o planejamento estratégico, criar valor para a sua empresa e alcançar seus objetivos mais rapidamente. Por sinal, a tecnologia é uma facilitadora para a BPM, e trabalhar com automatização de processos significa trabalhar com inteligência em busca de melhores resultados. A Interact oferece uma solução completa para a gestão por processos que vai do planejamento estratégico, EPM, que é o Enterprise Process Management, até a automatização de atividades, como uma IBPMS, que vai garantir o payback dos investimentos com redução de custo e tempo de execução das atividades. Confira em nosso site. Então, afinal de contas, para que e de que forma utilizamos o BPM na gestão? Qual a relevância para a rotina das empresas? Meu nome é Vinícius Flores. E eu sou Jéssica Malman, e este é o Ctrl+I, o podcast da Interact. Para responder esta e outras questões, conversa conosco hoje Fernando Estrada, economista por formação e diretor da Interact Latam, unidade de internacionalização do Grupo Interact. Nascido no Peru, Fernando morou por anos em Barcelona, na Espanha, onde realizou 2 mestrados, um em direção estratégica pela Universidade Politécnica da Catalunha e outro em gestão de recursos humanos pela EY Business School. Torcedor do Barcelona e do Grêmio, é pai do pequeno Paulo, brasileirinho e um grande apreciador de churrasco gaúcho. Nosso muito obrigado por ter aceito esse convite, Fernando. Obrigado a vocês pelo convite, estamos aqui para poder conversar e comentar alguns assuntos sobre a gestão por processos ou sobre planejamento estratégico. Nesses últimos anos, podemos dizer que o foco principal do projeto de internacionalização da Interact foi gestão por processos, gestão por processos. Podemos elencar aí alguns projetos como BPM Week, um treinamento intensivo de gestão por processos, BPM Summit, um congresso internacional com palestrantes de vários países e presença nessa primeira edição de 16 países, participantes de 16 países. Temos também a Rocketboot, uma parceira comercial voltada à robotização de processos, e mais recentemente a Unir, que fecha uma parceria aí junto aos mestrandos de gestão por processos. Nos conte aí sobre essa trajetória de BPM, como o BPM aparece na trajetória da Interact Latam e como os clientes da Latam têm usufruído da gestão por processos com vocês. Bom, nós acreditamos na gestão da Interact Latam, nós acreditamos muito na estruturação de parceiros que nos ajudem a criar um ecossistema onde todo mundo se ajude, onde todo mundo contribui e onde todo mundo ganhe. E nessa linha que anos atrás, avaliando o mercado latino-americano, onde nós temos presença, identificamos já uma tendência a trabalhar muito sobre a parte de gestão por processos. Quando nós identificamos essa oportunidade, começamos a visualizar que nosso sistema, nossa suite como tal, podia e conseguia atender todos os requerimentos que podia exigir um projeto de BPM. A partir dali, fomos começando a estudar um pouco o que é gestão por processos. Alguns de nós também já vínhamos da consultoria a nível de gestão por processo, a nível de planejamento estratégico, balance scorecard. E é nessa linha que fomos trabalhando. Começamos a ver o caminho que estava definindo a gestão da fábrica da Interact e vimos que estavam alinhados os pontos, né? Então, começamos a fazer um levantamento, um estudo de mercado para poder entender bem por onde que nós poderíamos identificar ou aproveitar essa oportunidade. Acho que o tempo passou, já faz 5 ou 6 anos que definimos um caminho nessa linha e começamos também a identificar, nessa ideia de estabelecer sinergias, começamos a identificar alguns aliados, alguns parceiros na América Latina, nos países nos quais atuamos, especializados nessa linha de processo, de planejamento, de gestão de KPIs, Hoshin Kanri, que é outra metodologia a nível de planejamento.
E começamos a trabalhar com eles. Quais eram as necessidades locais de cada um dos mercados. Nós, desde aqui, como matriz, cuidávamos do desenvolvimento da fábrica, íamos vendo por onde que estavam indo, análise de concorrência, e fomos identificando. E nesse sentido, fomos trabalhando e começamos a identificar que tínhamos muitas oportunidades, nas quais tínhamos que identificar bem quais seriam os nossos diferenciais. A partir da identificação desses diferenciais, começamos a trabalhar. Então, primeiro, o trabalho foi mais metodológico, mais de conceitos, estudando sobre gestão por processos, estudando desde a base dos processos, lá em 1985, com Michael Porter, começamos a estudar esses livros e começamos a entender um pouquinho qual foi a tendência desde 85 para frente. A tendência é que a partir do ano 2000 começou o movimento BPM como tal e começou também a automatização, a começar a aparecer software de automatização de processos. E começamos a estudar essa linha e começamos a identificar essa oportunidade. A partir dali, definimos que tínhamos que identificar esses parceiros que podiam nos ajudar a criar essas sinergias, né? Esse ecossistema que nós chamamos como tal. E ali onde aparece, por exemplo, em 2018, já faz 4 anos atrás, a ideia de que o software já estava pronto, desde a fábrica estava pronto o software de automatização de processos, mas que nossas pessoas, nossos consultores ainda não estavam prontos a nível de conhecimento metodológico, conceitual, para poder usar ou aproveitar o 100% da ferramenta. E aí surgiu a ideia de criar o BPM Week, como um treinamento interno primeiro para nossos consultores. A partir dali, teve um sucesso muito grande o BPM Week. Acho que foram 12 ou 13 consultores, vieram de Minas, vieram de São Paulo, vieram de Paraná e daqui do Rio Grande do Sul. E começamos a trabalhar, incluso veio um de Paraguai, também um parceiro nosso, e participou do treinamento durante uma semana. A partir dali começamos a fortalecer, a ser mais convencidos de que essa linha podia nos dar os resultados que nós esperávamos. Né? E aí começamos a trabalhar. Depois vieram os eventos do BPM Week, com a questão da pandemia também, geramos eventos online e tal. Tivemos um sucesso que não esperávamos. Bento falava, Vinícius, tivemos pessoas de 16 países da América Latina. Na América Latina existem 20 países, dos quais quase os 75% deles tinham alguma representação de alguma pessoa. E além disso, nossos eventos não eram falando só da ferramenta, porque nós falamos primeiro dos conceitos, um pouco para ajudar nesse nivelamento do conhecimento, da metodologia, para depois usar a ferramenta. E nesse sentido, achamos que teve um sucesso muito interessante, nos surpreendeu o sucesso dele. Fizemos um BPM Week inicialmente para os consultores internos em 2018. 2019 e 2020 já tivemos o primeiro BPM Week aberto para o público, o segundo BPM Week, já Masterclass, e depois subimos mais um degrau, organizando junto com as equipes aqui de marketing de fábrica, o que se chamou o evento de BPM Summit, que teve um impacto maior ainda. Né? Então, o que nós achamos que estamos criando ainda, que estamos construindo, estamos em fase de crescimento ainda, é criar esse ecossistema, com parceiros, com aliados de diferentes países, de diferentes disciplinas que consigam nos complementar para poder entregar um projeto, um produto e um projeto, principalmente, de BPM Week, mais integral, mais completo. Né? E falando dessa sinergia, da conexão de vocês, tem também uma conexão com a Espanha, né? Ali a parte da Europa, que é com a UNIR, a Universidade de La Rioja. Uhum. E aí eu queria que tu contasse um pouquinho como é que está sendo essa parceria, até porque a gente tem o pessoal dos estágios, né, já em ação contigo. Conta um pouquinho pra gente como é que tá. Sim, toda essa parceria com a UNIR começou onde? Começou com um dos nossos palestrantes do BPM Summit, que é uma referência internacional na Latinoamérica, que é o Pedro Robledo. Nós contactamos ele para ele participar como palestrante no nosso evento e ele aceitou, participou e depois do evento ele mesmo foi que falou para nós. Falou, Fernando, por que vocês não fazem um convênio com a UNIR? Sendo ele um dos diretores, o diretor de 2 mestrados de lá. Legal. Eu falei, olha, por favor, para nós seria algo sensacional. Então, entramos em conversações e identificamos que eles têm 2 masters que são focados à gestão por processos. Então, é um master em processos estratégicos, direção de processos estratégicos, e um segundo master em processos como pilares para a transformação digital. Então, identificamos que esses 2 masters, os alunos desses masters, desses mestrados, encaixariam muito bem nas práticas, na parte do estágio conosco. Né?
E a partir daí fomos conversando. Hoje já fizemos uma série de entrevistas com candidatos que se apresentaram. Já temos 5 estudantes de mestrado desses 2 masters que já estão começando a fazer essas práticas, esses estágios. Então, só por elencar alguma questão complementar, certamente muita gente aqui no Brasil ou na América Latina, pouca gente conhece a UNIR. A UNIR tem mais de 60.000 egresados nos últimos 5 ou 6 anos. 60.000 alunos. E hoje, nesses 2 mestrados, tem mais de 1.500 alunos na América Latina toda. Né? Tem alunos, tem estudantes que estão estudando no UNIR de 90 países ao redor do mundo. E nós somos dos seus parceiros que estamos trabalhando com eles. Então, acho que isso é interessante. E aí eu queria aproveitar esse ponto porque semanas atrás foi publicado a primeira reportagem que saiu da Interact, quando começou, onde aparece Thomas e aparece o Fábio, em um jornal aqui da região, e o título da manchete, né, aparece e diz concorrente de peixe grande. Tipo formativo, né? Exatamente. E eu posso dizer agora que nós, principalmente, falando de Performance Manager, que é a parte de estratégica, Balance Scorecard, e nossa BPMS como tal, são concorrentes de peixe grande. Nós, no mundo todo, na América Latina que estamos trabalhando, nos encontramos com concorrentes do mundo todo, da Espanha, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Suíça, de tudo. Então, quando eu vi essa manchete que publicaram a área de marketing, eu me lembrei, porque eu acho que de 10 propostas ou de 10 oportunidades de negócio na América Latina que nos encontramos, pelo menos com 7 ou 6 nos encontramos com peixe grande. Então, essa manchete, 22 anos atrás, para mim faz muito sentido hoje. Né? Tu estava comentando, Fernando, sobre essa parceria com a UNIR. Temos aí no histórico um Summit, temos no histórico um BPM Week. Me parece que, com todo respeito aos peixes grandes, somos ou nos posicionamos para ser muito mais que um software, muito mais uma empresa que vende software. Eu queria que explicasse até para quem não conhece tanto sobre BPM, sobre gestão de processos, o quão é importante, o que é esse conjunto de disciplinas que compõem o BPM e como pode contribuir tanto para empresas de pequeno, médio porte, mas claro, evidentemente com empresas de grande impacto econômico na sociedade. Sim, eu falava antes, a gestão das empresas existe faz muitos anos. Né? Faz muitos anos existem empresas, a partir dali existe uma gestão, seja formalizada ou não. Né? E os processos é igual. Os processos, desde que uma organização existe, já existem processos. Que não sejam documentados, que não sejam formalizados é outra coisa, muito menos automatizados. Mas os processos é a forma em que nós executamos as coisas. Dentro de uma empresa, dentro de casa, no nosso dia a dia, nós temos uma sequência, né? Cada um tem uma sequência. Quando um acorda de manhã, vai lá, vai no banheiro, escova os dentes, sai, troca de roupa. E tal. Essa é uma sequência de atividades que é um processo, que são os processos naturais nossos. Só que não estão descritos em nenhum lugar, não estão formalizados, muito menos automatizados. Mas em nossa mente está qual é a sequência lógica que nós fazemos, pelo menos 90% de nossos dias. Né? Nas organizações é igual. Então, processos existem desde sempre, que já existiram pessoas ou que já existiram empresas. É uma sequência lógica, uma sequência sequencial, ou uma atividade sequenciais, que nos permite executar de uma forma ou de outra forma as atividades do dia a dia. Esse é um processo. A partir dali, o estudo da gestão, já podemos falar de lá de 1915, quando se começou com Frederick Taylor, a contabilidade analítica, né, para a gestão, o controle da gestão, começando a mensurar KPIs inicialmente, de eficiência de tempos. Então, a partir dali começa a formalização da gestão. E a gestão por processos começa junto com isso. Porque uma fábrica que existe, ou que existia 100, 150 anos atrás, existia uma sequência lógica de atividade, e esse é um processo. Né? Então, depois já começaram logicamente, o pai da administração moderna, com Peter Drucker, já estudava desde a década de 30, de 1930, já estudava como é que é o comportamento das pessoas dentro das organizações e dentro dos processos. Então, é uma história muito rica, de muitos anos atrás, e de muita bibliografia, de muita metodologia, e que depois foi amadurecendo na sua análise, na sua gestão, na sua formalização.
como falava antes, eu acho que ícone chave da gestão por processos e da gestão em si das organizações foi Michael Porter. Em 1985, ele publicou o seu primeiro livro, ou um dos seus primeiros livros, Estratégia Competitiva. E depois Vantagem Competitiva. São dois livros, dois complementários. E aí onde ele define, por primeira vez, se fala do conceito de cadeia de valor. E o que é a cadeia de valor? A cadeia de valor é o conjunto de processos onde uma organização não pode errar. Então, por exemplo, se falamos de uma fábrica de software como a Interact não pode deixar de desenvolver software, senão perde sua natureza. Agora, pode deixar de ter uma área de logística, porque não é chave dentro da execução de seus processos. Agora, o processo de desenvolvimento de software não pode errar, não pode parar. Vender não pode parar, porque se desenvolve e não vende, para a cadeia. Então, a cadeia de valor são os processos chave do negócio, com os processos de apoio suportados embaixo, como administrativo, recursos humanos, marketing, logística, que são os que complementam e sustentam que a operação não consiga parar, né? Então, a partir desses conceitos chave de Porter, colocados na década dos 80, evoluiu muito a parte de gestão por processos. Já na década do início dos 2000, começamos a falar já de BPM, de gestão por processos do negócio, né? E depois começamos a falar já siglas como BPMN, que é a nomenclatura de Business Process Management, ou uma BPMS, que seria uma suite, um software para automatizar processos. Então, é um histórico que vem muito além de só o software, e bem o que tu comentava, Vinícius, para nós, quando nós apresentamos alguma proposta, alguma negociação a nível de processos, nós apresentamos um projeto, nós não apresentamos um software. Um projeto muito mais que um software. Por quê? Porque envolvemos outros componentes que não têm a ver diretamente com o software, mas que são um valor agregado que gera um ganho para o cliente, para o projeto que vai começar, e que permite entender que automatizar processos não é só o software, sino que antes de chegar no software precisa de umas atividades, de uma lógica, de uma consultoria, de uma metodologia por trás, para poder depois chegar de forma organizada a automatizar. Bem se fala, se tu automatiza a desorganização, tu vai ter processos desorganizados automatizados. Se tu organiza antes de automatizar, tu vai ter processos organizados e automatizados. Então, é nessa linha que vai um pouco a sequência, o histórico, né? como um resumo histórico do que é a disciplina de gestão por processos, né? Eu gostei muito desse exemplo que ele deu do cotidiano, né, de trazer para nossa realidade para a gente entender. E aí eu queria aproveitar um pouquinho da tua história para perguntar como é que tu faz a gestão de processos da tua vida, porque tu é um peruano, né, que saiu da tua cidade, já morou ali pela Espanha, está em Lajeado. Como é que é para ti essas mudanças? Porque nas empresas também ocorrem mudanças, né, que a gente precisa saber como gerir. Sim, eu acho que como se fala, a única constância a partir de determinado momento é a mudança, né? Então uno tem que se acostumar e saber gerir essa mudança, né? Eu sempre falo que para mim os desafios, porque para mim são mais desafios que questões de mudança, porque afinal é que decide ir a um novo desafio, é que decide entrar em uma mudança. Eu sempre faço o paralelo ou a metáfora das ondas do mar, né? Quando tu entra a tomar banho em um mar, tu vai ter várias ondas. E a primeira onda pode te derrubar. A segunda onda pode te derrubar. Mas vai chegar um momento em que tu vai dizer, tá, eu venho a tomar banho, eu venho a estar tranquilo dentro do mar. Então, o que eu tenho que fazer? Dominar a seguinte. Então, para mim, a mudança é isso. Tu tem que entender aonde que tu está entrando. E sobre isso, tu tem que decidir, tomar ação e enfrentar esse desafio e dominar o desafio. Depois tu começa a surfar. Então, essa mudança que eu tive na minha vida acho que faz 18 anos que eu não moro no meu país, no Peru, foi uma decisão minha. Foi uma decisão de tentar uma bolsa de estudos lá na Espanha, ganhar ela, e em algum momento eu lembrava que a primeira vez que eu subi um avião foi o voo que eu fiz de Lima até Barcelona. Nunca tinha ido de avião, nunca tinha conseguido viajar. Então, para mim são mudanças, mas que para mim eu entendo eles como desafios. E se o desafio está ali, o único que tu tem que fazer é saber enfrentar ele e conseguir dominar.
dominar. E depois a mudança da Espanha para aqui também foi uma mudança. Olha, muita gente me pergunta o que tu faz em Lajado tendo morado em Barcelona, né? Mas é que aqui, como em Barcelona, como em Lima, como em qualquer cidade, tu vai ter coisas boas e coisas ruins. Depende com o que tu quer ficar. É verdade. Então, Barcelona é Barcelona, né? Tem a Sagrada Família, tem o Camp Nou e tudo. Lajado não tem isso, mas eu não fico com o que não tem Lajado. Pelo contrário, eu fico com que eu, da casa ao trabalho, eu me demoro 5 minutos. Em Barcelona não consegui isso fazer nunca. Eu vou pegar a meu filho na escola, demoro 7 minutos para chegar. Em Barcelona, esquece, não tem como. Muita gente eu escuto aqui se queixando pelas 3 sinaleiras que tem em Lajado. Né? Diz, agora peguei sinaleira em vermelho. Vai demorar 2 minutos. Sim. Barcelona, São Paulo, Lima. Vai lá ver se são 2 minutos que tu vai ficar parado na sinaleira. Então, depende de que lado tu olha as coisas. Então, para mim são desafios. Então, depende muito da atitude com que tu enfrenta a situação. Né? Muitas vezes falamos de problemas e falamos... A questão não é não ter problemas, sino saber como resolvê-los, ou saber como enfrentar eles. Então, para mim, essas mudanças que eu tive na minha vida, de cidade, de país, de cultura também, porque envolve muita mudança de cultura, não é outra coisa que enriqueceu minha forma, enriqueceu meu caráter, enriqueceu minha personalidade, minha profissão como tal. Então, isso, como eu junto isso a processos, é um processo, para mim, tem que se convertir em um processo natural de aprendizado. E eu acho que muita gente deveria ver assim as coisas quando na sua vida ou na parte profissional acontecem mudanças, né? Olhar para eles como desafios. Não vai ser fácil, ninguém falou, mas impossível também não é. Então, nesse sentido, é natural. Não temos que assumir isso como natural, como uma questão natural. A mudança Peru-Espanha, ainda assim, pegando o primeiro voo para um outro continente, atravessando o Atlântico, deve ter sido enorme. Nos conta um pouco como tu conheceu a Interact e como é que foi essa mudança para o Brasil, que é outro país e outra língua a ser aprendida. Se tu já falava português... Como é que foi essa história? Como é que tu conheceu a Interact? Eu conheci a Interact pela internet. Eu, em Madrid, que foi no último ano que eu morei lá, morei em Madrid, conheci um gaúcho lá. Um amigo meu, que agora é amigo meu, que sempre converso com ele. Conheci um gaúcho e ele me disse, ele estava voltando para o Brasil. Ele me disse, por que tu não vai para trabalhar para o Brasil? Vamos lá. Eu falei, olha, eu nunca fui para o Brasil, eu não falo absolutamente nada de português. E aí ele me disse, olha, vamos dar uma olhada. Eu sei que há algumas empresas que trabalham na linha que tu é especialista e tal. Fomos olhar e aí entramos em contato com a Interact. Tivemos resposta 2 dias depois, tivemos 2 entrevistas. O que está acontecendo hoje, que é o 100% das entrevistas, normalmente, para escolher candidatos e tal, isso aconteceu 11 anos e meio atrás. Fizemos entrevista com o Fábio, com o Thomas, pela internet. Tivemos 2, 3 conversas pela internet, pelo Skype nesse tempo. E me ofereceram para vir a trabalhar. Eu estava finalizando um projeto de consultoria lá. Demorei uns 3 meses. E o 24 de janeiro de 2011, que por certo me lembro a data, que por certo faz 4 dias atrás, fez 11 anos que eu cheguei no Brasil. Eu cheguei no Brasil, visitei a meu amigo, que por certo se chama Fernando também, que mora em Porto Alegre, que ele é não vou me lembrar agora de onde que ele é, daqui é gaúcho. Visitei ele, fiquei uns dias com ele e depois cheguei aqui em Lajado e a partir dali já se passaram 11 anos como tal. Então foi mais ou menos esse o caminho, né, das pedras, né, como vocês chamam aqui, que acabou acontecendo e que já estou aqui faz 11 anos como tal. E passado todo esse tempo, qual é a tua percepção da cidade de Lajado de 11 anos? Evoluiu junto com o Fernando nesse tempo? Eu acho que sim. Eu sempre comento para o pessoal daqui esse fato de ter morado em outros países, em outras cidades mais desenvolvidas, por chamar assim, por definir alguma coisa. Eu penso que Lajado, por exemplo, Lajado tem muitas coisas que já tem as cidades bem desenvolvidas, mas que faltam algumas, pontuais, e que são mais fáceis de fazer porque a parte mais difícil já tem.
A questão da mobilidade aqui, por exemplo, é muito tranquila. A questão dos tempos, dos deslocamentos. Eu penso que aqui o respeito às sinais de trânsito são bastante boas, certamente. Sempre tem 20% que não cumpre as regras, mas então tem algumas coisas que são as coisas mais difíceis de ter, já tem. Mas tem outras coisas que certamente deveria melhorar, como a questão, por exemplo, de ter mais cultura, mais teatros, mais cinemas, mais arte, essas coisas, mais acessibilidade a essas questões, eu acho que poderia melhorar, né? Mas eu penso que sim, que evoluiu nesses 11 anos. A cidade como tal, tem uma situação que eu sempre fico muito constrangido, por exemplo, quando acontecem as enchentes aqui. Acho que eu sempre falo que lá em Amsterdã, na Holanda, a cidade está embaixo do mar, está 50 metros por baixo do nível do mar. Se eles conseguiram assegurar o mar, como é que nós não conseguimos aqui em Lajado assegurar um rio? Pelo amor de Deus. Então, não pode ser que esteja cada ano, cada 2 anos acontecendo enchente. Isso para mim é qualidade de vida, né? Então, quando falamos de qualidade de vida, eu penso que a variável principal pela qual eu moro aqui, por exemplo, já faz 11 anos e decidi ficar, é pela qualidade de vida que eu tenho. Falava do deslocamento, falava da tranquilidade, falava dos espaços e tal. Mas sempre tem coisas que são possíveis por melhorar, mas em si eu acho que a cidade, como eu, como profissional, como pessoa, evoluímos também bastante nesse sentido. E o que mudou do Fernando de 11 anos atrás para agora? A gente sabe que tu já começou a gostar do churrasco, tu já pegou uns costumes nossos gaúchos. O que mudou em ti? Que eu sou pai hoje. Isso também. E essa é uma das coisas mais valiosas que podem acontecer para um homem, para uma mulher. Isso primeiro, porque eu acho que isso foi um fato importante na minha vida, né? Na questão profissional, eu acho que também vamos amadurecendo, vamos melhorando, né? Parece que serve a experiência também. Eu acho que nos últimos anos se errou muito, mas é aí que uno vai aprendendo. E nos últimos anos já temos, por exemplo, a nível do projeto da Latam, da Interact Latam, já temos agora uma fortaleza a nível de clientes, a nível de bases, a nível financeiro, a nível econômico. Então eu acho que esse aprendizado é tanto para a empresa como tal, como um projeto, como para os profissionais que fazemos parte desse projeto, né? Então nesse sentido, acho que evoluímos muito. Espero que tenha sido para melhor, tanto para a empresa como para nós, para o projeto. E também pela questão pessoal, ser pai é uma coisa única, né? Única e a mais rica experiência que tu pode ter como ser humano. Então nesse sentido, eu acho que se evoluiu certamente e certamente para o lado positivo, né? Uma pessoa que vai morar em Barcelona e passar a torcer para o Barcelona, eu até compreendo, porque me parece que Barcelona, só existe o Barcelona, o Clube Barcelona, mas um cara que vem morar no Rio Grande do Sul e tem que escolher entre Internacional e Grêmio, escolhe pelo Grêmio, me parece que existem outras razões, senão o entorno. Eu queria que tu contasse como é que foi essa aproximação futebolística com o Grêmio e por que o Grêmio e não o Internacional? Bom, primeiro, certamente eu tenho um time no Peru, né? E depois, quando eu vou para Barcelona, comecei a estudar lá, cheguei, 10 dias depois comecei a estudar, e depois uno vai... Eu acho que a melhor experiência que uno pode ter quando uno vai estudar um mestrado em um lugar diferente, um país diferente, um continente diferente, não é especificamente o mestrado, o conhecimento, sino é a vivência no dia a dia. Vivenciar como é que se vive, como é que se mora em uma cidade diferente, país diferente, com 2 línguas oficiais, catalão e espanhol e castelhano. E nessa vivência do dia a dia, eu descobri, em Barcelona existe outro time, que é o espanhol, muito menor que o Barcelona, que o Barça, mas eu me identifiquei muito com o Barcelona pela mística que eles têm por trás, não só o time de futebol, sino pela filosofia que eles têm detrás. E a filosofia é de um clube pequeno, como foi crescendo, porque nasceu pequeno,
E depois de formar muita gente na base do clube, né, nas categorias inferiores, e não só formar a nível futebolístico, sino também formar a nível de escola, de cultura, de formação educativa como tal. Né? E eles sempre priorizaram que os jogadores que cheguem lá na primeira divisão a jogar no profissional saiam da casa. Então, conheci a Masia, que é a academia, a base do Barcelona, e eu me identifiquei muito com isso. Além de, estamos falando do ano 2005, 2006, estava Ronaldinho, aparecia Messi, estava Deco e uma série de jogadores, ganhavam todo. Menos, então, né? Mesmo um campeonato mundial, né? Exatamente. E isso tem a ver com não torcer pelo Inter, né? Porque em 2006... Não dá, né, gente? Eu, colorada aqui... Em 2006, o Barcelona perdeu para o Inter, né? Acho que foi 2006. Sim, eu sei. E quando eu cheguei aqui em 2011, as primeiras amizades que eu fiz eram gremistas. E o primeiro que compartilharam comigo foi um CD, um DVD da Batalha dos Aflitos. Depois de assistir a Batalha dos Aflitos, eu não tenho como ser de outro time. Depois de ver toda a sofrência e tudo o que aconteceu com esse time nesse ano, e eu me fui identificando também. Comecei a ir eu consegui assistir jogos do Grêmio ainda no Olímpico. Fui a assistir uns 4, 5 jogos no Olímpico, e depois já quando mudou para a Arena, pues, já fui muitas vezes lá também. É possível, tanto de Barcelona quanto da Batalha dos Aflitos, extrair lições para o âmbito da gestão? Sim, sempre. No caso de Barcelona, por exemplo, falando do clube, eu me identifico muito com os valores de lá. Me identifico muito com os valores porque, historicamente, por exemplo, a Catalunha foi um povo muito judiado, por exemplo, por dizer assim, por falar assim, na época da ditadura espanhola. E Catalunha foi uma região que, por não ser a capital, né, capital Madrid, foi muito forte a pressão sobre a região catalana. Né? E ninguém podia falar catalão nas ruas, não podiam ter reuniões depois das 2 da tarde, e menos em catalão. As regiões do interior da Catalunha ou de Barcelona, falamos Reus, falamos Tarragona, por lá, são povos que foram muito oprimidos, né? E depois de ser oprimidos, eles conseguiram ressurgir. Me lembra muito quando se fala aqui da Revolução Farroupilha, por exemplo, né, que teve outros motivos, mas me lembro muito porque o gaúcho ou a região sul tem muito a ver com esse ressurgir, com essa sempre estar batalhando, ter sofrido em alguns momentos, mas não ficar com isso e sair para frente, para frente. E Catalunha tem muito disso, né? Certamente os clubes de futebol de cada uma das regiões são representação da cultura de cada região. Já Real Madrid, por algo se chama Real Madrid, porque é da realeza, porque teve a coroa espanhola que colocou, né? Como na Inglaterra igual, né? Já o Barcelona foi um time mais oprimido, que foi crescendo aos poucos, que tem, e outra questão, que tem uma filosofia, por exemplo, para mim, que eu gosto tanto de futebol, tem uma filosofia de jogo que existe desde a década de 70, com Rinus Michels, depois veio a laranja mecânica, por exemplo, da Holanda. Essas são as raízes do Barcelona desde a década de 70. Depois veio Johan Cruyff, a ser treinador do jogador e depois treinador do Futebol Clube Barcelona, Guardiola e toda a sequência. Então, tem a ver com um estilo marcado. E esse estilo não é ganhar por ganhar, sino é definir um estilo e dizer que nós vamos jogar de determinada forma, com determinada estratégia, e vamos manter essa estratégia. Assim tu perca, tu tem que confiar na tua estratégia. E acho que nessa linha eu me identifico muito porque eu penso nisso também. Uma estratégia, uma definição, uma filosofia baseada em valores, baseada em princípios morais. Tu pode ganhar, tu pode perder, mas tu não muda a tua estratégia. Não por ganhar, tu vai mudar teus princípios. Não por ganhar, tu vai mudar teus valores. E nesse sentido eu me identifico muito com isso. Já o Grêmio, um time, por exemplo, quando eu cheguei aqui em 2011, 2012, um time que brigava por não cair na segunda divisão, por não cair na Série B, nesse ano, né? Até que acabou, caiu, até que caiu, é verdade, de fato.
Mas o estilo do jogo do Grêmio, acho que a partir de 2015 mudou. Já não era um time só guerreiro que queria sair para empatar, sino já começou a jogar de outro jeito, começou a ser mais protagonista e começou a gerar um futebol diferente, né? Então aí eu fiquei mais apaixonado, empolgado com o tipo de jogo que eles fazem. Então, o clube é a representação, todos os clubes são representações de suas regiões, isso é fato, isso uno identifica quando uno vai para diferentes países, identifica que a cultura sempre vai estar presente na música, sempre vai estar presente nos esportes, no teatro, em qualquer expressão de cultura da artística, sempre vai estar presente o povo como tal. No dia a dia do povo, sempre se vai refletir nessas expressões culturais, né? E como tal, traz lições também para a gestão, né? Antes, nós estávamos conversando sobre a Unir e Pedro Robledo, um dos grandes nomes de BPM na Espanha, presidente da BPMP Espanha, e ele é autor do BPMM, que é o modelo de madurez em BPM. Recentemente, nos projetos da Latam, sabemos que vocês têm implementado esse modelo dentro dos projetos justamente numa fase inicial de avaliação e para onde que a empresa, os clientes de vocês podem chegar. Nos conta um pouco mais sobre essa parceria com o Pedro Robledo. Sim, como comentava antes, o Robledo o primeiro contato que fizemos com ele foi para o evento do BPM Summit e depois começamos a conversar de outros assuntos, como o convênio da Unir, e eu já tinha lido sobre o modelo de madurez dele, que ele trabalha a nível de gestão por processos, e conversei com ele para incorporar essa aplicação desse diagnóstico de modelo de madurez dentro do nosso projeto de BPM. Como falava antes, nosso oceano azul que nós identificamos é que não podemos só apresentar um software, nós temos que apresentar um projeto como tal. E para enriquecer esse projeto, essa proposta, conversamos com o Robledo para incorporar esse modelo de madurez dentro da nossa proposta a nível de gestão por processos. Ele aceitou rapidamente, ele gostou muito de nossa proposta, como bem falava, ele enxerga que nós não só vendemos software, sino que vendemos um projeto, vendemos um produto mais completo, mais compacto, e que esses são nossos diferenciais. A partir de ali, já foi aplicado juntamente com ele um diagnóstico de modelo de madurez em uma empresa, o Grupo La Fuente, que é um de nossos últimos clientes na Bolívia. E por que é interessante essa aplicação? Porque o modelo de madurez, esse diagnóstico, aplicar, não somente estamos avaliando qual é o momento dos processos da empresa. O modelo olha 7 pilares. Um deles é processos, outro é estratégia, outro é pessoas, outro é a tecnologia, outros são os métodos. Então, são um conjunto de pilares que tem a ver com a gestão por processos, mas que também te dá uma foto do momento atual da empresa como um todo. Então, já não é só comercializar, já não é só implementar software, sino é ajudar as empresas a que identifiquem qual é o seu momento e que a partir de ali se definem algumas iniciativas para ser executadas para melhorar essa situação atual. Então, o Grupo La Fuente na Bolívia aceitou, nós automatizamos colocamos dentro de nosso sistema o modelo de madurez e aplicamos dentro do SA. E o resultado, além de aplicar as perguntas, 35 perguntas, 5 perguntas por cada um dos 7 pilares, além disso tivemos entrevistas e tivemos documentação que eles nos compartilharam, um pouco para entender melhor o conjunto de insumos que eles nos compartilharam, para entender melhor e poder determinar qual era o nível de madurez que eles tinham, né? Então, justo ontem, estávamos reunidos com a direção, com a presidência do Grupo La Fuente, apresentando os resultados dessa aplicação desse diagnóstico, né? Certamente, com Pedro Robledo também compartilhamos qual foi o resumo, o resultado do projeto, da implementação do diagnóstico, e ele ficou totalmente surpreso e feliz dos resultados que nós tivemos, como foi entregue e quais foram os resultados. A partir de aqui, nós temos combinado já com Pedro Robledo, é mais, temos mais 2 propostas que estamos em negociação com outras organizações, em onde já estamos incorporando diretamente o modelo de madurez como parte do nosso projeto, né? Então, acho que esses são valores agregados, como falava, o nosso Oceano Azul, nossos diferenciais, que hemos identificado e que queremos incorporar outros para poder
apresentar para as organizações, enxergar esse plus, esse valor que entregamos ao momento de iniciar um projeto, né? Mais que um software. Exatamente. Mais que um software, é um projeto. Essa é a linha, né? Acho que a gente tem muito assunto, né, inclusive para falar sobre BPM, convidar também o pessoal para acessar os nossos sites, né, conhecer mais o nosso conteúdo, que é na interactsolutions.com. E a gente quer agradecer a tua participação por poder contar um pouquinho da tua história, da tua experiência. Eu confesso que quando tu estava contando a tua trajetória, eu só me perguntava, mas como ele conseguiu fazer isso? Muito legal, né, Vini? Poxa, é sempre um prazer conversar contigo, Fernando é meu colega, mas muito mais que isso é meu amigo. E sempre uma pessoa que a gente senta e aprende muitas coisas. Obrigado pela entrevista, por participar do Ctrl+I. Eu que agradeço o convite a participar nesse programa, nessa iniciativa que vocês estão iniciando, começando. E a mensagem final, eu vou finalizar com o que eu falei no começo. Essa manchete de 1999, de concorrente de peixe grande, todas as pessoas da Interact devem acreditar nisso, porque realmente isso acontece. Nós que estamos em 15 países, lutando contra esses concorrentes e se encontrando por todo aquele lugar, acho que essa manchete de 22 anos atrás nos representa hoje, né? E ressaltar que nessa foto aparece Thomas, né? Que já não está conosco, nosso diretor, e o Fábio, que eu acho que foram realmente visionários nesse momento, e quem definiu essa manchete também foi muito visionário para colocar intitular essa notícia nesse momento. Então, só isso, e agradecer a vocês pelo convite.